Boa noite. Boa noite. Por 5 votos a 0, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça rejeita o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Ele já foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Queria garantir que não fosse preso antes de esgotar todos os recursos em tribunais superiores. E não conseguiu. O presidente Michel Temer vai ao Supremo. Pede acesso à decisão do ministro Barroso, que quebrou o sigilo dele. O ministro manda apurar como a quebra de sigilo vazou. No despacho, ele observa que a defesa do presidente teve acesso até a números de autuações absolutamente sigilosos na investigação contra o próprio Temer. Uma pesquisa com 20 mil pessoas de 27 países indica os maiores problemas que as mulheres enfrentam. Motoristas levam para as estradas o hábito urbano de usar o celular enquanto dirigem. A ONU denuncia violações de direitos humanos na guerra civil na Síria. O ditador norte-coreano surpreende o mundo. Diz que aceita negociar com os americanos o fim do programa nuclear. A partir de agora, no Jornal Nacional. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou hoje, por unanimidade, o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O objetivo da defesa era evitar que Lula fosse preso logo após o julgamento dos recursos no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Uma votação que ainda não tem data marcada. Em janeiro, o TRF4 condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex em Guarujá e determinou que ele fosse preso mesmo antes do fim dos recursos nos tribunais superiores. Os advogados de Lula alegam que essa determinação viola o princípio constitucional de presunção de inocência e que ainda não há uma posição definitiva no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A pretensa identidade das duas decisões invocadas é claramente equivocada. No Supremo Tribunal, o que se decidiu, no HC referido, foi apenas a possibilidade da prisão após esgotado o juízo de apelação. Não cabe, resumo, cogitar, senhores ministros, de efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal. Assinale-se que a decisão do Tribunal Regional, a lei da falta de fundamentação quanto à necessidade cautelar da prisão e sem que houvesse pedido do Ministério Público, o acordo, além de violar a presunção constitucional da inocência, ofende a exigência igualmente constitucional da motivação de toda e qualquer decisão judicial. Depois falou o subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino, para defender a prisão de Lula logo após o julgamento dos recursos no TRF4. Sanseverino rebateu os argumentos da defesa e disse que já houve decisão no próprio STJ a favor da chamada execução provisória da pena. Todos nós da área jurídica sabemos que a jurisprudência dos tribunais se forma a partir de reiterados julgamentos e ganham, antes de qualquer efeito vinculante, uma força persuasiva, que pode ser esses argumentos, fundamentos de um outro tribunal acolhidos por juízes e tribunais do país inteiro. Justamente porque não há nenhum elemento de diferenciação deste caso, ora em apreciação, em relação ao trazido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante de uma situação onde os réus foram condenados em segundo grau, a matéria de fato e os fundamentos de direito foram examinados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu cabível, desde que esgotada a sua jurisdição, a possibilidade, mais na frente, da execução provisória. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, foi o primeiro a votar. Ele negou o pedido de habeas corpus preventivo. Félix Fischer argumentou que o Supremo já decidiu que a prisão em segunda instância não fere a presunção de inocência. E citando a sentença do juiz Sérgio Moro contra Lula na primeira instância, destacou declarações inadequadas do ex-presidente contra a atuação do Judiciário e do Ministério Público, além de ações
contra jornalistas. Há depoimentos de pelo menos 2 pessoas no sentido de que ele teria orientado a destruição de provas de José Adelmário Pinheiro Filho, itens 536, 537, tomado nesse processo, e ainda de Renato de Souza Duque. O depoimento desse último foi tomado, porém, em outra ação penal. Como defesa, na presente ação penal, tem ele orientado por seus advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente e de intimidação de outros agentes da lei, procurador da República e delegado, com a propositura de ações de indenização por crimes contra a honra. Até mesmo promoveu ação de indenização contra a testemunha e que foi julgada improcedente, além de ação de indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o presente caso, também julgada improcedente. Tem ainda proferido declarações públicas no mínimo inadequadas sobre o processo, como, por exemplo, sugerindo que, se assumir o poder, irá prender os procuradores da República ou delegados de Polícia Federal. Logo depois, foi a vez de o ministro Jorge Mussi votar. Ele também se declarou a favor da possibilidade de prisão após o julgamento de recurso em segunda instância. Mussi considerou que não foi demonstrada qualquer ilegalidade no processo. Não se pode utilizar o habeas corpus para obstaculizar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e que sequer se sabe se eles ocorrerão ou se realmente poderão ser reconhecidos. A mera suposição, sem indicativo fático, de que o paciente será preso em ofensa ao princípio da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais, não constitui, a meu sentir, ameaça concreta à sua liberdade, capaz de justificar o manejo do presente rito of mandamus para o fim pretendido. O terceiro a votar, o presidente da 5ª turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também negou o pedido de habeas corpus e formou a maioria pela prisão de Lula logo após o julgamento dos recursos em Porto Alegre. Diante da guinada jurisprudencial do Supremo, acima indicado, não se discutem mais, nesta fase processual, os pressupostos da prisão cautelar. Trata-se de execução provisória da pena, que somente poderá ser sustada se concedido efeito suspensivo aos recursos especial e ou extraordinário, se e quando interpostos. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, ao recurso especial futuro e provável, penso que o habeas corpus intentado não merece no ponto conhecimento. A última palavra é sempre do Supremo Tribunal Federal e não cabe às instâncias ordinárias ou à instância superior de uniformização da lei federal conferir interpretação diversa aos julgados do plenário da Suprema Corte com repercussão geral e efeito vinculante. O ministro Marcelo Navarro defendeu que o ex-presidente Lula não deve receber tratamento diferenciado. Salvo quando havia ilegalidades gritantes, cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus. Ilegalidades que não aparecem aqui de forma que possamos discutir em habeas corpus. Se em todos esses casos esta Corte Superior de Justiça entendeu que a execução devia ter início, porque só neste caso decidiria diferentemente. Por mais que haja no caso concreto, e é inútil pretender ignorá-las, questões metajurídicas e metaprocessuais extremamente relevantes, elas não são suficientes para promover, sem discrímenes jurídicos e processuais idôneos, um tratamento diferenciado, afrontoso à cidadania, justamente pelo tribunal que se arvora em ser sua casa. Esta é a nossa missão, a de tentar o difícil ou quase impossível equilíbrio entre garantir os direitos do réu e também garantir os direitos da sociedade, porque esse cumprimento provisório da pena é duro e difícil, porém necessário para reverter a situação de impunidade que vivíamos. O último a votar foi o ministro Joel Ilan. Ele também negou o pedido da defesa de Lula.
O ministro afirmou que os recursos a que o ex-presidente ainda tem direito nos tribunais superiores não têm efeito suspensivo para evitar a prisão após condenação em segunda instância. Em relação ao primeiro argumento, qual seja a falta de fundamentação para a decretação da custódia preventiva, os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consecutário lógico do esgotamento da jurisdição nas instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada, sem que isso importe em violação a princípios constitucional da presunção de inocência. Esta turma julgadora, por diversas oportunidades, já enfrentou referida discussão, tendo-se firmado a orientação de que, aspas, a prisão decorrente de decisão confirmatória da condenação pelo Tribunal de Apelação não está vinculada ao exame dos pressupostos para a prisão preventiva, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, para fins de proclamação, eu vou proclamar que a turma unanimidade conheceu em parte do pedido e nesta parte denegou a ordem. Estamos de acordo? De acordo. Então, taquigrafia, por gentileza, proclama o resultado. A quinta turma, por unanimidade, conheceu em parte do pedido e nesta parte denegou a ordem. Está encerrado este julgamento. Na mesma decisão, os 5 ministros negaram um pedido extra da defesa de Lula para suspender a inelegibilidade do ex-presidente com a condenação em segunda instância. A lei da ficha limpa impede que condenados em tribunal colegiado, como o TRF4, disputem eleições. Os ministros entenderam que não podem analisar a questão antes de terminado todo o processo, inclusive com o julgamento dos recursos no TRF4. O presidente Lula ainda pode recorrer da decisão de hoje do STJ e ele também aguarda julgamento de outros recursos no Supremo Tribunal Federal e no TRF4. Com essa decisão de agora, o ex-presidente Lula pode seguir 2 caminhos. Pode recorrer na própria turma do STJ usando o chamado embargo de declaração, que serve para tirar dúvidas sobre a decisão. E também no Supremo Tribunal Federal, com um recurso pedindo uma revisão do entendimento da decisão do STJ. Além disso, a defesa de Lula tenta impedir que ele seja preso imediatamente, também com um outro recurso aqui no Supremo Tribunal Federal, semelhante ao que foi julgado hoje. Já houve uma primeira decisão, uma liminar, que foi negada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O relator mandou a análise final para todos os ministros em plenário. Ainda não há data para esse julgamento. Há ainda 2 ações que pedem que o Supremo reveja a jurisprudência, segundo a qual a pena pode ser cumprida após esgotados os recursos na segunda instância. Essa jurisprudência foi definida em fevereiro de 2016. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, já declarou que não vê motivo para rediscutir a questão, apenas 2 anos após o entendimento firmado. Carmen Lúcia não tem pautado o tema, apesar da pressão de advogados de defesa, partidos políticos e até de alguns ministros da Corte. Em janeiro, em entrevista ao repórter Marcos Lozecan, ela se mostrou firme. Ultimamente tem se falado muito, ministra, da questão da segunda instância. A senhora recentemente, num jantar, comentou essa questão. O Supremo está sob pressão para votar isso? Em primeiro lugar, o Supremo não se submete a pressões para fazer pautas. Em segundo lugar, a questão foi decidida em 2016 e não há perspectiva de voltar a este assunto. A senhora acha que não é o caso de voltar? Não há pauta sobre isso neste momento e, portanto, não há o que se cogitar neste momento. Hoje, depois do julgamento no STJ, a defesa de Lula reafirmou que espera que o STF reveja o assunto. Lamento a decisão contra a minha convicção, mas o que interessa é a convicção deles, dos ministros. Claro que espero que o Supremo Tribunal venha a alterar a sua jurisprudência, seus precedentes mais recentes. Além disso, os advogados de Lula aguardam a análise do último recurso, os embargos de declaração, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mas ainda sem data para julgamento.
Depois do julgamento, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, divulgou uma nota em que pede ao Supremo Tribunal Federal que julgue o habeas corpus do ex-presidente. A defesa entrou com recurso no início de fevereiro, nós lembramos na reportagem que acabamos de ver. Segundo Zanin, os ministros do STJ reconheceram no julgamento de hoje que ministros do Supremo têm decidido proibir a execução antecipada da pena quando os recursos têm perspectiva de acolhimento. No entendimento de Zanin, é o que pode acontecer com Lula. O advogado voltou a dizer que a prisão de Lula após o julgamento no TRF4 feriria o princípio constitucional da presunção de inocência. A defesa do presidente Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente. Desde que soube da quebra de seu sigilo bancário, o presidente Michel Temer fez várias reuniões. A primeira de emergência, ontem à noite mesmo. A ordem partiu do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no inquérito que investiga a suspeita de pagamento de propina ao presidente em troca da edição de um decreto para favorecer a Rodrimar, empresa do setor de portos. Barroso também quebrou os sigilos do ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo da Rocha Loures, flagrado com uma mala de R$500 mil, de José Yunes, outro ex-assessor, e João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo do presidente, além dos executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. Temer prometeu divulgar os extratos bancários referentes ao período mencionado pelo ministro Barroso. E o presidente nem esperou a notificação. Consultou hoje o Banco Central, que já havia recebido o ofício do Supremo. Foi orientado a pedir seus extratos diretamente aos bancos, que será mais rápido. A decisão do ministro Barroso abrange o período de 2013 a 2017. A análise é que a extensão da investigação implica investigar período em que ele não era presidente da República. A Constituição é expressa. O presidente não será responsabilizado por atos estranhos do exercício do cargo. Responsabilizar é investigar, investigar é responsabilizar. E, portanto, nessa parte, sim, deve haver o recurso, porque envolve extratos bancários, movimentação bancária do período que ele era vice-presidente, portanto, fora do cargo do presidente. Mas, pelo menos por enquanto, Temer escolheu não recorrer ao Supremo. Os advogados pediram apenas acesso à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão de não recorrer, tomada até o momento, é para que um recurso desse não sirva de munição à hipocrisia dos nossos adversários. A avaliação predominante no entorno de Temer é de que recorrer pode ser visto como um gesto de quem tem algo a esconder. Daí porque correr para entregar logo os extratos bancários para a imprensa e para o Supremo. Mas o fato é que Temer está possesso, e isso fica claro nas entrevistas de seus interlocutores. O ministro Carlos Marum disse que Barroso adotou uma medida absurda, abusiva e desnecessária. O ministro-chefe da Casa Civil também classificou a decisão. Anômala porque é a primeira, nunca houve essa decisão. O presidente da República até hoje nunca teve sigilo bancário quebrado. E esse foi o segundo revés de Temer em 4 dias. Na sexta, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu a inclusão do nome do presidente no inquérito que investiga supostas relações ilícitas do MDB com a Odebrecht. O relator Edson Fachin aceitou, argumentando que investigação do presidente da República não afronta a Carta Magna e que, mesmo na hipótese de atos estranhos ao mandato, caberia proceder à investigação a fim de, por exemplo, evitar dissipação, a perda de provas, valendo aquela proteção constitucional apenas contra a responsabilização e não em face da investigação criminal em si. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que o sigilo bancário dele está disponível e que o ex-assessor não tem nada a esconder. A defesa de José Yunes disse que ele nunca atuou em tema relacionado a serviço portuário e que desconhece qualquer irregularidade no setor. Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa do coronel João Batista Lima Filho.
O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou agora à noite que seja apurado como vazou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. No despacho, Barroso ressalva que o objetivo não é punir a imprensa, mas sim o vazador. Ele também observa que a defesa do presidente teve acesso até a números de autuações absolutamente sigilosos da investigação. Vamos ao vivo a Brasília, vamos conversar com a repórter Camila Bonfim. Ela acompanha o assunto e tem mais informações para a gente. Boa noite, Camila. Boa noite para você, Renata, Bonner, boa noite a todos. Olha, essa decisão saiu, como você disse, há pouco, no início da noite, uma decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Supremo Tribunal Federal. E nessa decisão, esse despacho não tem como objetivo investigar um vazamento especificamente para o presidente ou para a imprensa. E sim, o objetivo é investigar o vazamento de uma maneira geral. E aí, nessa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso diz o seguinte: verifico que a petição apresentada pela ilustre defesa do excelentíssimo senhor presidente da República revela conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos. Barroso já havia determinado a investigação de vazamentos neste inquérito. Foi lá no dia 27 de fevereiro, quando foi noticiada a informação de que havia uma divergência entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal sobre a necessidade de quebrar o sigilo do presidente. A Polícia Federal concordava com a quebra e a Procuradoria não. E aí, nesse mesmo despacho do dia 27 de fevereiro, o ministro Barroso já falava textualmente que a Constituição garante a preservação do sigilo da fonte. Por isso, então, o objetivo não é apurar o vazamento. Na verdade, o objetivo é apurar o vazamento, mas não é punir a imprensa, mas o vazador. Renata, Bonner. Obrigada, Camila. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, e o ex-governador Siqueira Campos, do DEM, prestaram depoimento numa operação da Polícia Federal que apura fraudes na construção de pontes e de rodovias. O governador Marcelo Miranda, do MDB, prestou depoimento por 3 horas. O ex-governador Siqueira Campos, do DEM, também depôs e saiu sem falar com os jornalistas. Eles e mais 29 pessoas foram intimadas pela Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. A ação é um desdobramento de uma investigação do Ministério Público do Estado. Promotores denunciaram um suposto esquema com a participação de políticos, empresas e servidores para o superfaturamento da construção de pontes e rodovias no Tocantins. Segundo a Polícia Federal, algumas obras foram pagas e nem saíram do papel. As obras foram executadas de 1998 a 2016 e custaram cerca de R$1,5 bilhão de reais. A Polícia Federal estima que 400 milhões foram desviados. As irregularidades teriam acontecido ainda nos pagamentos de aditivos, uma espécie de atualização dos contratos, que foram calculados em dólares. Na época, o governo atribuiu o uso do dólar, afirmando que a maior parte do material era importada da Itália, o que a Polícia Federal está investigando. O que se questiona aqui é o fato de os dirigentes terem percebido que era um contrato que era prejudicial aos cofres do Estado e mesmo assim continuaram no pagamento. O ex-governador Siqueira Campos disse que jamais foi gestor de contratos ou responsável por aspectos técnicos de obras e que está à disposição da Justiça. O governador Marcelo Miranda afirmou que está tranquilo e que vai continuar colaborando com as investigações. A Justiça de Mato Grosso condenou o ex-deputado estadual José Geraldo Riva, sem partido, a 26 anos de prisão. O Ministério Público acusou José Riva de comandar fraudes em licitações da Assembleia Legislativa com a participação da mulher dele e mais 13 pessoas. O ex-deputado também foi condenado a devolver 37 milhões de reais ao Estado. A defesa de José Riva afirmou que vai recorrer. Em ano de eleição, o cidadão tem a chance de se manifestar com um voto na urna. Mas nesse ano, o jornalismo da Globo ofereceu mais uma forma de ser ouvido. Nessa tela aqui, você vai poder dizer o que deseja para o nosso país. Milhares de brasileiros já atenderam o nosso convite para ser porta-voz da cidade onde mora. Até setembro, eles vão aparecer do Hora 1 ao Jornal da Globo, passando pelo Jornal Hoje e pelo Jornal Nacional. E ainda no Como Será e no Fantástico. Esses cidadãos puseram o celular na horizontal e fizeram um vídeo em que dizem aos 4 cantos como é o Brasil que eles querem.
nome é Adão, eu sou da comunidade quilombola de Santo Isidoro aqui no município de Berilo. O país que eu quero para mim, eu quero um país que nos garanta os nossos direitos, que está na Constituição Federal, que é o direito de ir e vir, e não deixar uma BR-367 nessa situação que está, uma situação caótica. Isso é um crime para nós que pagamos nossos impostos. Aqui Joelson Alencar, de Piquet Carneiro, Ceará. Espero para o Brasil do futuro que façamos valer o artigo 5º da nossa Constituição, que sejamos iguais perante a lei, independente de sermos políticos, empresários ou trabalhador assalariado. Eu me chamo Marlene, moro em Camaragibe e estou aqui para enviar para vocês dizendo o que é que eu quero para o meu país. Não é isso que eu quero para o meu país. Eu quero que as pessoas trabalhem e sejam dignas. Meu nome é Magali, falo de Campina Grande, estado da Paraíba. O Brasil que eu quero para o futuro, um Brasil com povo que finalmente crie vergonha na cara e não se venda nas eleições por meia dúzia de tijolos. Meu nome é Inês Gonçalves, eu falo aqui do topo do mundo, na Serra da Calçada. O Brasil que eu quero é um Brasil em que haja respeito para os professores, em que hajam leis que protejam os professores. Eu quero um Brasil em que pague os salários dos professores em dia. Diogo Gustavo Alves, Arcos, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde cada cidadão seja o próprio exemplo de mudança que ele espera, através da honestidade, ética e respeito ao próximo. Esse último foi de arrepiar, mas eu queria chamar a atenção para os dois primeiros, porque os dois mencionaram a Constituição, não é? É demais isso, a Constituição Cidadã, de que se fala desde 1988, se ela for cumprida, os brasileiros vão ficar tão mais felizes. E olha que oportunidade para os brasileiros fazerem ouvir num ano de eleição, né? Oportunidade. Todos os vídeos exibidos na tela da Globo vão também para o Globoplay, para o site do JN e também para o g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Na internet você também encontra as instruções para gravar o seu vídeo e representar a sua cidade aqui na tela da Globo. Você vai ver a seguir o maior problema das mulheres numa pesquisa em 27 países. Motoristas levam para as estradas o hábito urbano de usar o celular enquanto dirigem. Uma pesquisa realizada em 27 países perguntou a quase 20 mil pessoas qual é o problema mais importante enfrentado pelas mulheres. O Jornal Nacional teve acesso em primeira mão ao resultado desse estudo. Ela é uma de 3 gerações de uma mesma família, marcada por agressões cometidas por homens. A mãe apanhava do companheiro e ela acabou vítima de abusos sexuais do padrasto. Eu pensava, eu sou culpada. Porque eu estou engordando, criando corpo, porque está chamando atenção. Eu levei a vida inteira querendo contar para as pessoas da minha família. Ela se casou, mas logo veio a primeira agressão do marido e, junto com ela, o divórcio. Mas não impediu que a filha se envolvesse numa relação abusiva. Várias situações de violência psicológica e ela não queria que falasse para ninguém. O sentimento de culpa é muito grande. Se tiver que apontar uma entre as tantas dificuldades que as brasileiras vivem, essa mulher certamente dirá que é a violência. Essa foi a resposta de várias outras e também de homens que participaram de uma pesquisa sobre os maiores problemas enfrentados pelas mulheres no mundo. Mulheres e homens de 27 países responderam que o problema mais importante enfrentado pelas mulheres é assédio sexual, seguido por violência sexual e violência física. Aqui no Brasil, o que aparece no topo do ranking é violência sexual, depois assédio e violência física. E chamou a atenção na pesquisa o fato de que a percepção desse tipo de violência é até maior do que os números oficiais. Entrevistados brasileiros disseram que acham que 55% das mulheres do país já foram vítimas de violência por um companheiro. Mas, segundo a pesquisa, a estatística é de 31%. O que a gente vê é que, por mais que exista a Lei Maria da Penha, né, um certo estímulo para que a mulher relate a sua violência, a gente sabe que as mulheres que realmente vão até uma delegacia relatar não são todas. Então, realmente, esse dado real ele pode também estar abaixo da realidade. A nossa lei é muito boa. Então, o equipamento público ele tem que se preparar melhor, a gente tem que ter mais casas de atendimento, acolher essas mulheres. As próprias mulheres têm que sentir a confiança necessária, tem que ter o conhecimento da lei
Então, são vários fatores. O João dirige uma ONG que já atendeu 80 mil vítimas de violência. Entre elas, a mulher que ouvimos nessa reportagem. Hoje, ela incentiva outras mulheres a romper o silêncio. Falar é bom, porque eu fiquei todos esses anos sem falar. É hora de ir ao vivo para São Paulo para saber a previsão do tempo. A gente acha que não avisou ainda. A Maria Júlia Coutinho está com conjuntivite, né, Renata? A gente não tocou nesse tema ainda aqui, mas assim, é uma satisfação que damos a você, público, e um agradecimento que fazemos todos os dias renovadamente a Eliana Marques, que está nos ajudando aqui com a previsão do tempo toda noite, né, Eliana? Boa noite para você. É isso aí, Bonner, boa noite para você, boa noite para Renata, boa noite a todos. Bom, olha, a gente vai falar do padrão verão que está todo vapor. As imagens de satélite mostram para a gente muitas nuvens carregadas, cobrindo quase todo o Brasil e ainda agora. Amanhã, onde a chuva deve pegar mais forte, é entre essas regiões aqui, olha, desde o litoral norte de São Paulo, passando pela zona da Mata Mineira, indo até o litoral sul da Bahia. Por aí tem cidades que podem registrar grandes volumes de chuva. Belo Horizonte também está na rota dos temporais, principalmente a partir da tarde, quando o calorão estiver batendo na casa desses 30 graus aqui. Goiânia, São Luís, Rio Branco vão ficar muito abafadas também, e é aí que mora o risco da chuvarada cair com gosto. Em Goiânia, a partir da tarde, agora em São Luís e em Rio Branco, já pode chover nos 3 períodos do dia. Bonner. Você veio falar só de chuva hoje, Eliana Marques? Só tem chuva nessa previsão até agora? Em quase todo o Brasil, mas tem algumas áreas com sol, aí a gente fala de onde o tempo vai ficar firme o dia todo, sem nadinha de chuva, nessas 3 áreas aqui, olha, entre Roraima e o Amapá, também no litoral da Paraíba, de Pernambuco, e aqui, oeste do estado de São Paulo, centro-oeste do Paraná, grande parte aqui de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Florianópolis já pode chover, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, mas é pouca chuva em todas essas capitais aqui. Em São Paulo é que não se descarta alguma pancada de chuva mais forte. E todas elas vão ficar muito quentes de novo. Olha só, no Rio de Janeiro, máxima de 32 graus, aqui em São Paulo, 29, em Florianópolis, 28 graus. Bom, estão faltando 15 dias para o verão terminar. No outono a gente vai começar a falar com mais frequência de nevoeiro. Hoje já teve no Aeroporto Internacional Afonso Pena, no Paraná. E amanhã pode ter de novo nessa área destacada aqui, inclusive em Porto Alegre e também em Foz do Iguaçu. E até o fim do verão vai ter pouca chuva na região sul, também aqui em São Paulo, em grande parte do Nordeste. Agora, em compensação, a chuvarada vai se concentrar nessas áreas em rosa. Olha, região norte, principalmente sul da Amazônia, Nordeste, principalmente Bahia, Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás, e no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Todos esses estados aí estão no caminho das águas de março. Bonner. Muito obrigado, Eliana, mais uma vez. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. 2 pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão hoje de manhã em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. O caminhão betoneira tombou e atingiu a lateral do ônibus. Um passageiro morreu na hora. O motorista do ônibus foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu. O do caminhão e mais 31 pessoas ficaram feridos. Um hábito muito perigoso dos motoristas nas nossas cidades está provocando acidentes também nas estradas brasileiras. Um motorista de ônibus dividido entre dirigir e usar o celular. O motorista transportava 37 passageiros na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. No interior de Goiás, esse outro motorista de ônibus de viagem tira as 2 mãos do volante por 6 segundos para digitar. Nas estradas brasileiras, motoristas não largam mais o aparelho. Entre o vai e vem, conversam enquanto dirigem. A gente vê demais isso aí, o cara não presta atenção, não dá seta, é muito arriscado. Este motoqueiro usa o celular entre as pernas enquanto pilota. E este outro parecia fazer uma selfie ou estava checando uma mensagem. Na BR-153, no Tocantins, 3 mulheres morreram ao bater o carro num caminhão. Momentos antes da batida, uma das passageiras do carro gravou um vídeo. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que a motorista tenha se distraído, perdido o controle e invadido a pista contrária. Ali na estrada, os veículos desenvolvem uma velocidade maior que na cidade. E isso deixa o celular ainda mais perigoso.
Uma pesquisa feita com motoristas brasileiros mostrou que metade admite usar o celular enquanto dirige. Entre as principais desculpas estão aplicativos de música e localização e ligações telefônicas urgentes. Situações que só deveriam acontecer com o carro assim, parado. 4 segundos ele faz 100 metros. Ou seja, é impossível ele estar observando o que nesses 4 segundos de distração tinha na sua frente lá 100 metros depois. A atitude é considerada infração gravíssima. A multa é de R$300 e 7 pontos na carteira. Ano passado, o Brasil registrou mais de 660 mil multas de motoristas que dirigem falando ou mexendo no celular nas cidades e rodovias. Para ser condutor seguro, você tem que viver o contexto da condução. Olhar para frente, ter uma direção defensiva nos veículos que estão à sua volta. Quando a pessoa se distrai com outro contexto, com outra contextualização, ele perde os reflexos da condução segura. A seguir, o ditador norte-coreano diz que aceita discutir com os Estados Unidos o fim do programa nuclear. A ONU denuncia violações dos direitos humanos na guerra civil da Síria. O ditador norte-coreano Kim Jong-un surpreendeu o mundo e disse que aceita negociar com os Estados Unidos o fim do programa nuclear. O ditador sorridente pouco lembra o homem que mandou matar o próprio tio, tortura opositores e assustou o mundo em 2017 com mais de 20 lançamentos de mísseis. Pois foi assim que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu a delegação sul-coreana na visita a Pyongyang. A esposa participou do banquete, mais um gesto de aproximação. A TV norte-coreana anunciou com a pompa de sempre que um acordo havia sido alcançado, mas só no retorno da delegação à Coreia do Sul nesta terça é que o mundo ficou sabendo do que se tratava. Os líderes das duas Coreias vão se encontrar na região de fronteira no próximo mês de abril. Além disso, os norte-coreanos concordaram em conversar com os Estados Unidos sobre a desativação do arsenal nuclear. E não é tudo. Enquanto essas negociações estiverem ocorrendo, Pyongyang promete não realizar qualquer teste de mísseis ou de bomba atômica. São avanços incontestáveis. Faz 10 anos que líderes das duas Coreias não se reúnem. E no fim de semana, a Coreia do Norte havia descartado conversar sobre desarmamento com os americanos. Os sul-coreanos acham que a diplomacia está funcionando, mas são precavidos. Em 2003, a Coreia do Norte anunciou que abandonaria o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, prometendo que seria apenas para a produção de energia. Desde então, já testou 6 bombas atômicas. Hoje, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o exército precisa continuar focado na defesa. Ele conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou os esforços de todas as partes e disse acreditar que a disposição da Coreia do Norte para negociar é sincera, mas não quis responder se vai impor condições para começar a conversa. O governo britânico ameaçou adotar sanções contra a Rússia se o país estiver envolvido com o suposto envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra. As câmeras de segurança flagraram os últimos passos do ex-espião. Sergei Skripal e a filha saíram de um restaurante e minutos depois desmaiaram num parque. O rapaz que ligou para o serviço de emergência viu os dois pálidos, rígidos e com espuma saindo pelas bocas. Pai e filha foram internados em estado crítico. A emergência inteira foi isolada quando descobriram que ele era um ex-espião. O antigo coronel do serviço secreto soviético era um agente duplo. A inteligência russa botou as mãos em Sergei em 2004, ao descobrir que ele vendia informações confidenciais. Um julgamento sentenciou o ex-agente a 13 anos de prisão. Mas em 2010 ele foi liberado numa troca de espiões com os Estados Unidos. Sergei se refugiou no Reino Unido e vivia de forma discreta. A polícia suspeita de uma substância tóxica. Cada lugar por onde ele passou foi fechado. Os investigadores usaram roupas especiais e, mesmo assim, 2 deles chegaram a ser internados com mal-estar. O Reino Unido compara esse caso ao de outro ex-espião russo. Em 2006, Alexander Litvinenko bebeu um chá envenenado com material radioativo aqui nesse hotel em Londres. Ele era um crítico severo do governo Vladimir Putin.
Litvinenko definhou num hospital em Londres e morreu. Uma investigação britânica apontou que ele foi assassinado, provavelmente com a aprovação do presidente russo. A Rússia negou as acusações da época e as de agora. O porta-voz do Kremlin falou hoje que a notícia é trágica. O chefe da diplomacia britânica ameaçou tomar providências sérias se o envolvimento russo for comprovado. Boris Johnson disse que o governo pode até boicotar a Copa do Mundo. As Nações Unidas lançaram hoje um relatório sobre violações graves dos direitos humanos cometidas na guerra civil da Síria. O choro é de uma criança. Ela foi resgatada com vida. Outras 4 não sobreviveram. Ao todo, 14 pessoas morreram hoje em Guta, nos arredores de Damasco. A Rússia, a principal aliada do regime sírio, prometeu deixar uma passagem segura para os rebeldes saírem da região, com suas famílias e até mesmo com suas armas pessoais. Só não disse para onde eles seriam levados. O objetivo é que o governo de Bashar al-Assad retome o controle do último grande reduto da oposição, perto da capital. A comissão da ONU que investiga os crimes na Síria alertou que a violência no país, em vez de diminuir, como se chegou a acreditar, voltou a aumentar. O relatório divulgado em Genebra, aqui na Suíça, destacou violações cometidas por todas as partes envolvidas no conflito. A comissão criticou a Rússia pela morte de 84 civis num ataque a um mercado. E a coalizão liderada pelos Estados Unidos por ter matado 150 civis que estavam numa escola. Acusou também as forças do governo de continuarem a lançar armas químicas e os rebeldes de usarem civis como escudos humanos. Numa entrevista pela internet, o presidente da Comissão Independente da ONU foi claro. Tem detidos, tem desaparecidos, quer dizer, não há só um lado do bem, não. Estão todos mancomunados em praticar violações contra a população civil na Síria, tanto da parte do governo como dos grupos rebeldes e terroristas. Um avião russo caiu hoje perto da cidade síria de Latáquia. As 39 pessoas a bordo morreram. O Ministério da Defesa da Rússia informou que todas as possibilidades para o desastre estão sendo consideradas. Mais 5 pessoas morreram hoje na região de Guta, elevando o total de mortos para 19.